Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente tem um material que é, olha, ao mesmo tempo simples e incrivelmente profundo. São trechos de um livro infantil ilustrado sobre um menino chamado Posidônio. E a missão aqui é mergulhar na jornada de descoberta cultural dele, que começa de um jeito quase banal, com uma ida à cidade, e se desdobra numa imersão completa numa tradição afro-brasileira riquíssima. E o que eu acho fascinante aqui é como a história usa o olhar de uma criança, sabe? Sem filtros, cheio de curiosidade, para nos guiar por temas gigantescos, como identidade, pertencimento e, principalmente, como uma cultura se mantém viva. Não é só uma história sobre o que ele viu, mas sobre como ele foi convidado a fazer parte de um universo inteiro. Exato, é uma jornada que sai do individual para o coletivo. A história começa com uma cena que poderia ser a de qualquer um de nós na infância. Um dia de rotina, um passeio com o pai. Posidônio mora numa fazenda muito distante da cidade e o ritual da família é que todo fim de semana o pai leva um dos filhos para cortar o cabelo no centro. Naquele sábado, calhou de ser a vez dele. E esse ponto de partida ele é mais importante do que parece, né? O texto faz questão de descrever o corte de cabelo como um ato de afeto. Isso estabelece um alicerce emocional. A aventura do Posidônio não começa do nada. Ela começa a partir de um lugar de segurança, de cuidado familiar. É porque ele se sente seguro nesse pequeno ritual que ele tem a confiança para se abrir para o desconhecido que está prestes a encontrar. A viagem no burrinho já é um prelúdio, uma saída desse mundo contido da fazenda em direção a algo novo. E é exatamente nesse trajeto, depois de cumprir a rotina, que o mundo dele, se expande. A caminho de casa, a atenção do Posidônio é completamente sequestrada. O texto descreve um grupo de negros que dançavam, rebolavam e manuseavam uma espécie de espada. A descrição é muito viva, muito sensorial. Fala do batuque dos tambores e o gingado dos negros. É uma explosão de som e movimento no meio da rua. É o momento da ruptura. A rotina é quebrada não por algo sutil, mas por uma manifestação cultural vibrante, que ocupa o espaço público com orgulho. É interessante notar que o texto diz que eles estavam em grupo e bem arrumados. Isso sugere uma identidade coletiva forte, uma organização. Não é um ato espontâneo e aleatório. É uma performance com propósito. Para um menino vindo de um ambiente mais isolado, o magnetismo disso deve ter sido imenso. Totalmente. E o que acontece em seguida define todo o resto da história. Ele se aproxima curioso. E um homem do grupo, com um sorriso largo e brilhante, se vira para ele e pergunta: "Onde vai, pequeno?" É um convite direto, uma ponte que se cria instantaneamente. O que me chama a atenção é a reação desse homem, que depois a gente descobre que se chama Noel. Ele podia ter ignorado o menino ou dado uma resposta curta, mas ele o acolhe com o olhar e com a palavra. Aquele sorriso não é só simpatia, é um gesto de quem está acostumado a ser observado e que talvez até espere por essa curiosidade como uma forma de manter a tradição viva. E a pergunta, onde vai, pequeno, é quase filosófica. Ele não está só perguntando sobre o destino geográfico do menino, mas sobre o caminho que ele está trilhando na vida. E a curiosidade do Posidônio é a resposta. Ele não hesita. Ele pergunta o óbvio: quem são vocês? O que estão fazendo? E a resposta do Noel que eleva tudo a outro patamar. Ele não diz, somos um grupo de dança folclórica. Ele diz que vai apresentar a Posidônio o seu reino. Por que essa palavra? Por que reino? O que essa escolha comunica que nenhuma outra palavra comunicaria? Essa escolha é genial. Reino implica soberania, história, ancestralidade, nobreza. Um grupo de dança ensaia. Um reino tem súditos, tem leis, tem uma linhagem de reis e rainhas, tem um território sagrado. Ao usar essa palavra, o Noel não está descrevendo uma atividade de fim de semana. Ele está convidando o Posidônio a entrar num universo com uma cosmologia própria, com uma estrutura social e uma profundidade histórica que remete aos quilombos, aos reinos africanos. Ele está dizendo, isso que você vê não é só uma dança. É a manifestação visível de uma nação. E o impacto é tão grande que transforma a rotina da família. A fonte menciona que, a partir daquele dia, todo sábado virou dia de ir à cidade. Mesmo sem precisar cortar o cabelo,
o pai de Posidônio o levava para ver o grupo. Isso também diz muito sobre o pai, não é? Ele percebeu que aquilo era mais do que um passatempo para o filho. Ele se torna um cúmplice, um facilitador dessa jornada de descoberta. Sem dúvida. O pai é a figura que autoriza e apoia essa transição. Ele entende que o filho encontrou algo importante e, em vez de reprimir essa curiosidade, ele a alimenta. Isso mostra uma sensibilidade enorme. A viagem de sábado, que antes era sobre um ato de afeto entre pai e filho, agora se expande para incluir um ato de conexão com a comunidade. A história avança e esse convite para conhecer o reino se concretiza. Um dia, Noel leva Posidônio à sua casa. E lá, a palavra reino ganha forma. O menino vê enormes estátuas de homens negros com espadartes, tambores e pífanos nas mãos. A cultura que ele viu pulsando na rua agora estava ali, imortalizada, solidificada em arte. É a passagem do efêmero para o eterno. A dança na rua acaba, a música para, mas as estátuas permanecem. É nesse momento que o Posidônio começa a entender a dimensão histórica daquilo. Debaixo de uma mangueira, Noel se senta com ele e começa a decodificar aquele universo. É uma verdadeira aula. Ele não ensina apenas o quê, mas o porquê. Certo, ele dá significado a cada elemento. O que as fontes dizem sobre isso? Ele explica que os pífanos não são só um instrumento de sopro. Eles produzem o ritmo elementar. É a alma, a melodia que guia. Os tambores dão a batida necessária para o gingado do guerreiro do quilombo. A palavra guerreiro aqui é fundamental. E os espadartes, que poderiam parecer um acessório, na verdade, simulam os trejeitos de guerrilha do mundo guerreiro. Ou seja, nada ali é por acaso. Cada som, cada passo, cada objeto é um fragmento de uma história muito maior, de luta, de resistência, de identidade. É como se a performance fosse um livro vivo e cada integrante um contador de histórias com o próprio corpo. Exatamente. É o que a gente pode chamar de história incorporada. A memória não está só nos livros, ela está nos músculos, no ritmo, na forma como se segura o espadarte. O Noel está na prática alfabetizando o Posidônio numa nova linguagem. Uma linguagem que é, ao mesmo tempo, artística, histórica e espiritual. E a reação do Posidônio é a mais pura possível. Ele não intelectualiza, ele sente. E o sentimento se transforma em desejo. Eu quero participar disso. Mas o Noel, agindo como um mestre sábio, não aceita de imediato. Ele o desafia, pergunta se ele sabe dançar, se sabe tocar pífano. A resposta para tudo é não. E por um momento parece que a porta vai se fechar. Mas é aí que vem o ponto de virada na jornada pessoal do Posidônio. Ele não tem habilidade técnica, o talento nato, mas ele tem algo talvez mais importante: a vontade de servir. Ele oferece o que pode. Eu quero te ajudar na organização. Ele não quer ser a estrela, ele só quer fazer parte, contribuir de alguma forma. E a reação do Noel a isso é descrita de forma linda. Um grande sorriso, com seus olhos brilhando como cristais. É como se essa fosse a resposta que ele esperava o tempo todo. O que isso nos diz sobre o que essa comunidade, esse reino, realmente valoriza? Nos diz que o pertencimento não se conquista pela virtuosidade, mas pela disposição e pelo coração. A porta de entrada para aquele reino não era o talento, mas a humildade e o desejo genuíno de contribuir. Ao se oferecer para ajudar na organização, o Posidônio mostrou respeito pela estrutura, pela comunidade. Ele não chegou querendo um lugar de destaque, ele chegou querendo somar. E é isso que o torna digno de entrar. A partir dali, com a bênção do pai, ele se torna um aprendiz, um frequentador assíduo e começa a aprender a tocar, a viver aquela cultura por dentro. Essa imersão o leva a um lugar ainda mais sagrado dentro do reino. A Sala das Memórias. O que era esse lugar? Era o coração histórico da comunidade. Um espaço que homenageia os antepassados com grandes esculturas e réplicas de seu corpo. É um panteão. As fontes listam alguns nomes e os títulos deles revelam a estrutura e os valores do grupo. Havia o Bonifácio, o professor dos espontões, indicando que a habilidade com espadarte era ensinada, era uma disciplina.
Havia Pedro Mariano, o mestre do batuque dos tambores, o guardião do ritmo, e Zé Pretinho, o coroado do grupo, além de menções a reis e rainhas. Então a sala funcionava como um arquivo físico, um museu vivo da própria história. Exato, mas a genialidade da preservação cultural deles não parava aí. Se a Sala das Memórias era o pilar tangível, a herança material, havia outros 2 pilares que sustentavam tudo. O segundo era a prática constante, os ensaios na rua que atraíram o Posidônio. A cultura não estava trancada, estava sendo vivida e exibida publicamente. E qual seria o terceiro pilar? A celebração comunitária e a tradição oral. O texto descreve grandes reuniões com banquetes de feijoada e comidas de milho. Nesses momentos de festa, o Posidônio ouvia as histórias dos ancestrais do grupo e as suas contribuições. É aqui que as estátuas da Sala das Memórias ganham vida. Os nomes não são mais só nomes em esculturas, eles se tornam personagens de narrativas épicas contadas e recontadas para as novas gerações, que, como Posidônio, ouviam tudo com grandes olhos curiosos e atenção. Faz todo sentido. Então temos um modelo de 3 pilares para a vitalidade da cultura. O espaço físico sagrado para a memória, a prática constante que a mantém visível e relevante, e a tradição oral, que a reinterpreta e a transmite emocionalmente durante as celebrações. Se faltasse um desses, a estrutura toda talvez ficasse mais frágil. Exatamente. É um sistema cultural completo e autossustentável. A comida, a arte, a música, a dança e a palavra se unem para criar uma experiência de pertencimento total. A história não é algo que se aprende, é algo que se come, se dança e se ouve em comunidade. Olhando para a jornada completa, o que a história do Posidônia nos ensina? A gente sai de uma simples ida ao barbeiro para a formação de uma identidade cultural profunda. Ela nos mostra que a cultura é, antes de tudo, um ato de generosidade. É um convite. O reino de Noel estava de portas abertas, mas precisou da curiosidade do Posidônio para que o encontro acontecesse. A jornada dele ilustra que o pertencimento não é um direito de nascença, mas uma conquista diária, feita de escuta, respeito e vontade de contribuir. Ele não se tornou parte do grupo quando aprendeu a tocar tambor, mas no momento em que se ofereceu para ajudar a organizar. É uma visão muito poderosa sobre como as comunidades se formam e se fortalecem. A cultura não é um produto a ser consumido, é uma relação a ser construída. É uma relação que enriquece ambos os lados. A comunidade ganha um novo membro, um futuro guardião da memória, e o Posidônio ganha um senso de propósito, uma conexão com algo muito maior que ele. Ele encontra sua própria nobreza dentro daquele reino. O que nos leva a um pensamento final para quem nos ouve. A história toda é acionada por um desvio na rotina, um momento de atenção a algo inesperado no caminho de volta do barbeiro. Isso me faz pensar. A cultura não se manifesta com hora marcada num palco ou num museu. Ela pulsa na rua, no gesto de um vizinho, na música que vaza de uma janela. A jornada de Posidônio sugere que os reinos mais fascinantes estão ao nosso redor, disfarçados de cotidiano. A grande questão talvez seja, estamos dispostos a parar, olhar com curiosidade e fazer a primeira pergunta?